Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e eu gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre os casos de insucesso. E para falar sobre casos de insucesso, nós começamos com uma cliente nossa. Uma cliente que chegou, é claro, com alguns relatos de processos dolorosos na infância. Dificuldade de se relacionar com a mãe na infância. E isso criou, é claro, uma sensação de abandono, de rejeição. E assim na vida adulta, ela, é óbvio, trouxe todo esse conteúdo, essas feridas, para o seu dia a dia. Repetiu alguns padrões, se desestabilizou no seu relacionamento pessoal e, claro, começou a fazer o Ho'oponopono como uma ferramenta de limpeza. A gente fala assim, vamos então ho'oponoponizar, ou seja, limpar. E ela começou. Começou fazendo uma oração da ancestralidade. E a oração da ancestralidade até que surtiu seus efeitos. Depois ela passou por uma oração, uma petição mais específica, para limpar dentro dela as emoções, os sentimentos de rejeição, abandono. E ela iniciou esse processo. Porém, ela começou a perceber que não estava funcionando. Alguma coisa estava errada. Não estava surtindo resultados. Muito pelo contrário, ela havia se indisposto com a mãe dela atualmente de várias maneiras. E o universo ele é mais ou menos assim, ele faz uma conspiração para que nós entendamos o processo, trabalhamos o processo. Então, ele começa a aproximar aquela pessoa que você não digere, cujos laços não estão tão bem firmes. E no caso, uniu a mãe para morar com ela. São 4 irmãos. 3 irmãs e um irmão, ela é uma delas, e foi morar justamente com ela. Ela pegou essa responsabilidade e as coisas pareciam uma esteira, ou seja, sabe quando você está caminhando, que você faz força para funcionar um negócio, você está correndo, mas não sai do lugar? Bom, essa é a esteira do Ho'oponopono. Isso acontece mesmo. Acontece quando? Bom, por uma série de fatores, mas a principal é quando você leva a sua petição para o seu campo de uso e simplesmente você fala como se fosse uma oração, uma afirmação, um punhado de palavras, onde não está incluso lá o teu sentimento, não está incluso aquela força de vontade para você realmente mudar. Então eu sempre falo, realmente isso daí é uma esteira. Então o que ela fazia? Ela chegava, ia lá, fazia a petição e nem queria saber da mãe, nem chegava perto, nem conversava, nem falava absolutamente nada. E dessa forma, como que as coisas vão se ajeitar? Não tem como. Então o Ho'oponopono não é esse tipo de prática. Não é você chegar e falar umas palavras e achar que é linda, maravilhosa e vai resolver sua vida, porque dessa forma não vai. Nós temos que entender que isso daqui não é uma afirmação positiva. Isso daqui não é um conjunto de palavras que você vai falando, falando, falando e vai transformar a sua vida. Não, isso não faz sentido. Se você parar para perceber, então nós nem precisaríamos do Ho'oponopono. Nós utilizaríamos qualquer tipo de oração, qualquer tipo de afirmação e faria isso. Precisa de algo mais. É fundamental algo mais. Então, o algo mais é quando você percebe algumas coisas fundamentais que você tem que fazer no seu dia a dia. Primeiro, é um negócio chamado língua. Língua, isso mesmo. Você tem essa língua. Então, cada vez que você for falar daquela pessoa na qual você está fazendo o Ho'oponopono, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar essa língua. Porque, em geral, não adianta nada eu fazer Ho'oponopono,
e chegar para outras pessoas e falar mal da minha mãe ou do meu pai. No caso aqui do caso de insucesso é da minha mãe. Então não adianta você fazer Ho'oponopono e chegar lá pro teu vizinho e aquela língua enorme falar um monte sobre a sua mãe. Não vai adiantar. Então, a primeira técnica que nós temos é você esticar a tua língua e dobrar ela, ou seja, dobre a língua. Pare de falar mal da sua mãe. Esse é o primeiro ponto. Isso você precisa entender. Senão você faz o Ho'oponopono, está praticando a ingratidão na tua vida. Lembra que nós falamos que o Ho'oponopono ele está alicerçado também na ancestralidade, que a mãe, o pai devem ser reverenciados, não ficar falando mal ou fofocando dos nossos pais. Não faz sentido nenhum, você está indo na contramão, e aí você está na esteira. Então a primeira coisa, dobre a língua. O segundo fato importante, imagina a tua mãe que está lá, ela é um ser humano como qualquer outro. Ela é imperfeita, ela não é perfeita. Nossas mães não são perfeitas. Às vezes, nós carregamos esse entendimento que nossas mães têm que ser perfeitas, verdadeiras heroínas, mas não são perfeitas. Elas trazem consigo os comportamentos que são herdados lá de trás, da vovó, da bisavó, da tataravó e assim por diante. E esses comportamentos agem na vida dela. Então ela é um ser humano, como eu, você ou qualquer outro, que tem sonhos, que tem dores, que tem alegrias, que tem decepções, que tem amor, afeto, medos, inseguranças. É um ser humano igual a todo mundo. Então, a nossa segunda técnica para ho'oponoponizar é você simplesmente descobrir a alma dessa pessoa. Se você não fizer isso, fica muito difícil. A gente fica só na superfície das coisas. Então, vê lá dentro da alma da tua mãe. O que tem dentro da minha mãe? O que tem dentro do meu pai? O que está lá? Então você tem que entrar para dentro dessas pessoas. É como se você, por exemplo, tivesse um zíper aqui, abrisse a pessoa assim, ó, e vê lá dentro o que ela tem. Como foi a vida dela? Eu tenho certeza absoluta que talvez você nunca tenha se perguntado para ela, mãe, quais foram os seus sonhos? O que você realizou? E quais são os desejos que você não conseguiu realizar? Conheça um pouco da história da sua mãe. E aí, você começa a estreitar um pouco mais de laço. Às vezes, quando nós conhecemos a história dos nossos pais, os motivos de determinadas atitudes, tudo fica muito mais claro, tudo fica muito mais óbvio. Querendo ou não, nós somos muito parecidos com os nossos pais. Tem gente, inclusive, que fala assim, não, Dr. Paulo, por favor, não fale isso. Eu já nem vou mais acessar o canal. Mas é a verdade. Nós temos muito dos nossos pais. É o nosso DNA. Veio de lá para cá. DNA é uma semente da eternidade. Tem pessoas que não entendem isso. Então eu vou deixar muito bem claro para você o tal do DNA, como é importante a gente entender isso. Imagina o seguinte, eu não sei se você já tomou um remédio homeopático. E o remédio homeopático ele tem um princípio muito interessante. Basicamente é o DNA, é a memória. Porque eles pegam o extrato da substância, pinga uma gotinha dentro de um frasco e lá dilui milhares de vezes. Mas é milhares mesmo. A ponto de que a substância original já nem está mais presente lá. Mas a energia ainda dela está. Às vezes tem um remédio homeopático que é um veneno. Se você tomar, por exemplo, uma gota de beladona pura, você é envenenado. Não sei se você sabia disso. Mas no remédio homeopático, você pinga uma gota de beladona e dilui. Ou seja, coloca mais e mais e mais e mais água, a ponto de quase não existir mais a substância, mas tem o princípio ativo, a energia. E aquela energia
que trabalha dentro de nós. E olha, a homeopatia é uma ciência reconhecida dentro da medicina clássica hoje. Sabe-se que efetivamente ela produz efeitos. Então imagina que o DNA continua lá. Isso é importante que a gente entenda. O DNA é uma semente da eternidade. Você está aqui cumprindo o papel da eternidade. Isso aqui é a eternidade. Imagina quantas e quantas gerações atrás de pessoas estiveram na sua árvore ancestral para você estar aqui agora. Então, primeiro, ho'oponoponizar não é simplesmente você falar a petição e os mantras e está tudo resolvido. Nada disso. O negócio é ação, é agir, efetivamente agir. Você precisa pegar, fazer o seu ritual lá do seu Ho'oponopono, fazer a petição, fazer os mantras, se sentir bem, se fortalecer, tá limpando as suas memórias de rejeição, de abandono. Chega lá fora, dobra a língua, sem falar mal, ou seja, gratidão no coração, e exercitar lá o interrelacionamento. Ou seja, você não precisa concordar com as ideias da sua mãe, mas precisa reconhecer a figura materna. E aí o próprio universo vai agindo, vai trabalhando para dissipar arestas. Você tem a oportunidade disso. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que a mãe dela morava 2 quadras para baixo dela. E ela fazia Ho'oponopono todo dia para a mãe, para se libertar desse sintoma de rejeição, de abandono da mãe. E eu perguntei para ela, qual foi a última vez que você falou com a sua mãe? Ela falou, faz uns 4 meses. Espera, 4 meses? Você tem feito o Ho'oponopono diariamente? Todos os dias. Não perca um dia. Mas você não fala com a sua mãe durante 4 meses? É isso. Isso não é Ho'oponoponizar. Isso daí é encostar na cadeira, fazer Ho'oponopono para tirar um pouquinho da sua responsabilidade. Aí você está fazendo o inverso. Não está se comprometendo com absolutamente nada. E é um caso de insucesso. Você pergunta para ele, como que você está com a sua mãe? Ah, antropológico, eu tenho que fazer muito Ho'oponopono ainda. Mas faz 4 meses que você não vai lá. Vai lá com a tua mãe. Conversa com a tua mãe. Mas eu não suporto minha mãe. Dobra a língua. Começa a ver a sua mãe como um ser humano imperfeito. Começa a ver a sua mãe como a pessoa que te criou, que te deu a oportunidade da criação, de você estar aqui. Mas não necessariamente que o comportamento dela seja majestoso ou como você queira. Tem pessoas que naquele momento da revolta falam assim, puxa vida, eu queria ter nascido na outra família. Mas escolher onde a gente vai querer nascer é algo que não dá. Não tem como. Seu DNA está aqui. Você veio nessa família para vencer esses desafios. Ah, mas eu queria na família do vizinho. Aí eu falo assim, olha, na família do vizinho, a grama, aparentemente aos seus olhos, pode ser muito verde. Ou seja, lá é tudo muito mais belo, muito mais maravilhoso. Parece que as pessoas se dão bem, é tudo muito festivo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está ocorrendo lá? Será que é isso mesmo que você precisa? Pense bem. Então é importante hoje a gente, para ho'oponoponizar, ou seja, para a gente limpar, melhorar, não é você simplesmente sentar e fazer oração. Você tem que ir para o campo de batalha, tem que ir lá, tem que fazer acontecer, tem que entender a outra pessoa, tem que se dispor a isso. Se você não abre o zíper, vê a outra pessoa que tem por dentro, como que você vai fazer isso? Porque o princípio de tudo começa quando você começa a entender, quando começa aqui, e aí depois você começa a sentir.
Veja como isso é tudo muito importante. Então hoje, caso de insucesso é andar na esteira. Andar na esteira é você sentar e simplesmente fazer o seu ritual do Ho'oponopono, mas sem o propósito de agir, de fazer acontecer. Vou contar mais um caso para você, um caso que o próprio universo ele começa a ajustar as coisas. E às vezes a gente acha que não. Mas eu tenho uma aluna que tinha uma grande dificuldade com a mãe. Uma dificuldade de conversar, uma dificuldade de falar eu te amo, uma dificuldade de abraçar. Abraçar nem pensar então. E nem no Dia das Mães. Às vezes o presentinho é de longe ainda. E a mãe ficou doente. E ela foi lá cuidar da mãe. Nesse momento de cuidar da mãe, a mãe teve um problema de trombose nas pernas. E o médico prescreveu que além dos medicamentos orais, ela deveria também passar uma pomada. E a mãe tinha uma certa obesidade, não conseguia passar pomada nas pernas. Quem vai passar pomada? A filha. E a filha pegava a pomada, a mãe deitada, e começava a passar pomada na mão, na mãe, nas pernas da mãe. De repente, aquilo lá sentia angústia, nojo, ojeriza, aquela coisa que eu não quero fazer isso. E todo dia tinha que fazer. Passar o segundo dia, ela vai lá, e ela se sentia mal. Terceiro dia, o quarto dia, e aí as coisas foi diminuindo. Contato corporal, a mecânica de conversar, de cuidar da mãe, tudo aquilo foi fazendo com que as coisas se ajustassem. Passado um mês, a médica falou, olha, pode parar. E a filha, por incrível que pareça, até queria, ela comentou, eu gostaria de ter continuado, porque nesse momento eu me senti muito próximo da minha mãe. E eu entendi minha mãe, eu compreendi o que ela era, o que ela sentia, o que foi minha vida, o que foi a nossa vida, o que é o nosso DNA e o que eu tenho que passar para os meus filhos. Então você veja que o próprio universo ele dá uma conspirada para que as coisas se fortaleçam. Então, hoje, já que nós temos o instrumento do Ho'oponopono, como uma prática curativa da rejeição, do abandono, fazer essa limpeza nessas memórias nossas, são memórias lá do passado, que hoje, é claro, elas têm uma dimensão, às vezes, muito grande, às vezes essa dimensão pode também estar distorcida, que possamos limpar, mas praticar. Senão, o caso de insucesso vai ocorrer, ou seja, vamos andar na esteira. E não tem só esse caso, não. Eu posso partir para o campo da prosperidade. A prosperidade também é evidenciado muito isso, mas é muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que o Ho'oponopono não é uma prática curativa, é uma prática que simplesmente veio aqui para te dar algo. É como se nós colocássemos novamente Deus como servidor. Olha, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, não somos nós falando para Deus, é Deus falando para você. Seja feita a vossa vontade. Qual é? Então não funciona assim. Na prosperidade, às vezes você tem uma trava, uma memória de escassez. Você tem guardado dentro de você algumas crenças limitantes. Você limpa essas crenças para que a prosperidade financeira, em saúde ou relacionamento possa agir. Hoje em dia se pensa o contrário, que o Ho'oponopono é simplesmente uma técnica para vir vender o imóvel rápido, para as minhas dívidas simplesmente sumirem, não tem mais dívida, eu paguei o agiota, eu paguei o cartão de crédito, do nada. Que se eu tenho alguma coisa na justiça, um processo, ele suma. Que se encaminhe tudo a meu favor, mesmo eu tendo feito um monte de coisas negativas. Então,
Você quer o Ho'oponopono como, ao invés de um apagador de memória, apagador das consequências nas quais você teve a sua participação e criação. Então, a pessoa senta e vai ho'oponoponizar assim, fazendo uma petição para desbloquear todo o caminho dela, mas ela fica aqui na esteira, andando, andando, andando e não sai do lugar. E eu lhe pergunto, quantas pessoas que estão andando, andando, andando e não saem do lugar? São muitas pessoas. Porque acredita que o universo tem que dar tudo de mão beijada para ela. Que ela não precisa fazer esforço. Que ela não precisa trabalhar para ter dinheiro. Que ela não precisa ir no negócio dela para a empresa crescer. Que ela não precisa investir para ter retorno. Que ela quer um cargo de gerência, mas não faz nenhum curso para isso. Que ela quer melhorar na empresa, mas com o estímulo que ela tem e com a capacidade limitada, não funciona. Vai ter que investir nela. Então tem que mudar. É necessário mudar. Todos nós temos um sonho. E esse sonho, para ser transformado em realidade, precisa de ação. Primeira coisa é simplesmente, como eu sempre falo, a nossa vida é como se você tivesse um terreno. Aquele terreno, se você não mexe nele, vai criando aquelas ervas daninhas. O mato vai tomando conta. Então você tem que preparar o terreno. Preparar o terreno é você colocar o seu sonho aqui. Eu acredito, dá para fazer, eu vou conseguir. Faço o Ho'oponopono para libertar-me de todas aquelas memórias que vão me limitar. Ou seja, estou preparando o terreno. Preparar o terreno, eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso preparar o meu terreno com o Ho'oponopono, eu posso preparar meu terreno com afirmações positivas, eu posso preparar meu terreno com hipnose, eu posso preparar meu terreno com um monte de ferramentas que tem à nossa disposição. Eu limpo o terreno, ou seja, vai funcionar. Depois, eu tenho que ter ação, pegar semente e plantá-la. Então, atitude, não tem como eu parar, esperar que tudo nasça, cresça sem semear. Aí eu vou lá e planto, é o esforço. E aí eu tenho que ter um adubo, que é minha motivação. E eu continuo fazendo meu Ho'oponopono. Eu continuo fazendo as minhas técnicas que eu posso impulsionar a minha vida. Aquela área em específico. Estou aprendendo, estou melhorando. Um adubo, você não joga qualquer um. Tem um adubo para isso, para isso, para isso. Tem uma data para o adubo. Se você não conhece adubo, tem um monte de coisa sobre adubo. A nossa vida é a mesma coisa. Aí eu vou lá e coloco adubo. Aí eu tenho que colocar água. Dependendo do tipo de semente que eu estou plantando, se é rasteira, preciso fazer um modo de cultivo. Se é trepadeira, outro modo de cultivo. Se é uma que exige pouca luz do sol, preciso instalar lonas, criar uma estufa. Tudo depende. Você tem que ter conhecimento para isso. Aí você água todo dia, ou é menos água, ou é mais água. Tem que cuidar contra o vento, contra a chuva, contra o granizo. Vai ter granizo na tua plantação. Não tem granizo na tua vida aí? Não tem aquele momento que você fala assim, doutor Paulo, eu estou perdida. Não sei, minha vida está uma bagunça. Caiu granizo aí. Virou uma bagunça mesmo. E aí você tem que proteger. É os riscos que nós temos, mas temos a proteção. Então você começa a crescer. Começa a perceber que a tua semente está crescendo. Mas o que exige? Ação, prática, conhecimento, fé, força, coragem. É necessário isso. Então, a dica de hoje é: vamos ho'oponoponizar? Vamos! Ho'oponoponizar é você utilizar algumas ferramentas para você andar. Não é a esteira. A esteira vai dar o caso de insucesso. O caso de sucesso é quando você sai da esteira e começa a caminhar com os próprios pés. Segue minha dica para você e eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais!